Nosso bolso aqui no Jornal do Almoço e a conversa de hoje é muito direcionada a você que é autônomo, que virou autônomo. Você está de olho no seu futuro financeiro e no futuro financeiro da sua família, que você vai deixar para a sua família? Você falou em bolsa, eu enfiei a mão aqui para ver o que é que eu tenho, né? Se você está em dia com o INSS, a Previdência Social, sabe aquele que você paga carnezinho todo mês? Uma pesquisa divulgada hoje mostra que aqui no Brasil é grande o número de pessoas que trabalham por conta própria e que não contribuem o tempo suficiente para garantir, por exemplo, auxílios, aposentadoria, pensão por morte para os dependentes, enfim. É muito importante que você preste atenção no que o Jurandir Cel vai nos orientar. Tudo bom contigo, Jura? Prazer em falar novamente com você. Tudo ótimo, Mário. Tudo ótimo, Laine. Bom, a chamada previdência, entre aspas, oficial do INSS é um bom negócio, Jura? Olha, a Previdência, Mário, como sabemos eu e você, lá na década de 70, o teto da Previdência era 20 salários mínimos. Ele foi caindo hoje para menos de 6 salários mínimos e as previsões dizem que a gente vai chegar talvez a 2 ou 3 salários mínimos lá no futuro. Entretanto, ele é um ótimo seguro, seguro de vida, seguro de lucros cessantes. Então, é extremamente importante que as pessoas paguem o INSS. Veja o caso de uma pessoa que se tornou autônomo, né? Ou os 10 milhões de pessoas que no ano passado que eram autônomos. De repente, esse cara tem um salário de 4, 5 mil reais e paga INSS sobre um salário mínimo. E se esse cara tem um acidente, o que vai acontecer com ele? Ele ganha um salário mínimo. E se ele vem a faltar? O que acontece com os dependentes? Vão ter que se virar com apenas um salário mínimo. Então, pagar o INSS é muito importante, Mário. Agora, Jura, quem está nos assistindo agora, se deu conta, eu contribuí só quando eu tinha carteira assinada, quando eu virei MEI, por exemplo, eu parei de contribuir, mas eu quero me colocar em dia. Como é que a pessoa faz se já passou muito tempo, tem como parcelar o que está devendo? Como é que a pessoa se reorganiza nesse sentido? Eu aconselho que as pessoas procurem um bom contador, Laine. Eu acho que é muito importante, os contadores podem ajudar muito. Até eu fui professor do departamento de contabilidade há muitos anos, é importante que os contadores sejam proativos, que eles alertem seus clientes. Olha, cuidado, você pensa, será que se você tem uma MEI, se você está ganhando mais, por que você não faz uma contribuição adicional? Então, procurar o contador é um bom caminho. Bom, vamos lá. É proporcional ao que eu recebo todo mês ou é uma contribuição fixa? E qual é essa relação? Você acha que é uma contribuição elevada demais? Não. Adequada? Como é que funciona? Mário, por exemplo, a MEI, você vai começar a pagar, dependendo do setor que tu atue, de R$ 55 até R$ 63 reais. Então, sobre isso, você vai ter direito a um seguro de um salário mínimo, certo? Agora, quem tem uma MEI pode contribuir adicional e aí contribui com 15% sobre a sua renda. Então, é muito importante que a gente pense o seguinte: o que vai acontecer comigo se eu tiver um acidente que me incapacite para o trabalho? O que vai acontecer com os meus filhos se eu faltar? Então, tem que tomar um cuidado muito grande para as pessoas contribuírem com a Previdência. Jura, a gente vê muito hoje no mundo da internet, influencers, sobretudo, dizendo que é bacana que você invista só em previdência privada e não no INSS, né? O que você sugere? Que se invista nas duas, apenas em uma? Olha, Elaine, há uma irresponsabilidade, né? Tem pessoas aí com milhares de seguidores dizendo essa coisa errada, que não, a Previdência não pague Previdência Pública, pague a Previdência Complementar. Evidentemente, você pegar uma pessoa com 25 anos, que ele vai viver até os 65 anos, e se ele contribuiu com a Previdência Complementar, ele vai ter mais. Mas e se ele está há 2 anos contribuindo lá com a Previdência Complementar e ele tem um acidente, o que vai acontecer com ele? Então, para quem decidir não contribuir com o INSS, o que eu acho errado, deve se precaver muito com seguro de vida, seguro de lucros cessantes. Então, esse é um erro que eles propagam, possivelmente por algum interesse, para vender planos de previdência complementar. A previdência complementar, a previdência privada, ela é muito importante, porque a gente sabe que o teto da previdência cai. Então, quem quer ter lá um salário maior de 5, 10 mil reais, precisa fazer a previdência pública e a previdência complementar. A previdência pública ainda é muito boa no Brasil. Dá para considerar a contribuição como uma poupança, meu amigo?
E se dá para considerar como uma poupança, que comparação você faz entre um dinheiro depositado na poupança real e depositado aí no INSS? O INSS, Mário, ele tem um aspecto muito importante, que é essa questão da segurança. O que vai acontecer se por acaso eu tiver um acidente, se por acaso eu tiver algum problema, ou se eu vier a faltar? Eu posso te contar um caso pessoal. Meu pai, lá no início da década de 70, era um empresário bem-sucedido. E ele, em 1972, ele veio a falecer. E o que aconteceu? Ele pagava INSS sobre 2 salários mínimos. E a minha mãe, que tinha 27 anos e 3 filhos para criar, ficou recebendo 2 salários mínimos. Se ela tivesse pago mais, se ele tivesse pago mais, se ele tivesse sido alertado que deveria pagar, a gente teria passado muito tranquilo, porque naquela época o teto eram 20 salários mínimos. Então, eu acho muito importante isso, pagar. Lá em casa também é o mesmo caso. Meu pai só contribuiu que ele trabalhou de carteira assinada, depois não contribuiu. Quando ele adoeceu, ele não conseguia de jeito nenhum ter um auxílio-doença, por exemplo. Ficou sem salário porque ele não pagava o INSS. Complicado isso. É importante. Então, eu acho que esse nosso quadro, eu acho assim de extrema importância, né, Elaine? Veja, teu caso, meu caso, e caso de tantas pessoas que passam por necessidade. Então, quando tem um influencer lá irresponsável, filha de bilionário, etc., que daí diz assim, não pague INSS. Será que ela pensou em quantas pessoas? E para quem quer se aposentar até 2 salários mínimos, o INSS é perfeito. Muitas pessoas têm hoje uma tranquilidade na velhice porque souberam contribuir com a Previdência Pública no Brasil. Jurandir Cel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Até por ter aberto o seu livro de família aí, né? A gente conta a nossa história para sensibilizar outras aí em casa. Obrigada, Jura. Até semana que vem, viu? Obrigado. Tchau.